Sabe, eu estava pensando aqui numa imagem bem visceral para começar essa nossa análise profunda de hoje. Imagina uma serra circular pesadíssima. Uhum. Daquelas industriais gigantes, né? Isso. Ela desce a milhares de rotações por minuto para cortar um tubo de metal maciço. E ela faz isso de forma milimetricamente exata, talvez umas 3 vezes por segundo, o dia inteiro, Sem parar. sem parar. É uma dança mecânica impressionante. Mas, e esse é o ponto que a gente vai destrinchar hoje, e se o sinal de comando dessa serra atrasar um único milissegundo? Aí a coisa desanda completamente. Exato. A serra desce no momento errado, o tubo é esmagado, a linha de produção inteira trava e o prejuízo é gigantesco. A grande questão é, como uma fábrica garante que isso absolutamente nunca aconteça? Essa precisão milimétrica é literalmente o coração da automação. Então, no nosso mergulho de hoje nos documentos técnicos de redes industriais, a nossa missão é justamente desmistificar essas engrenagens ocultas. Entender como a indústria passou daquele pesadelo caótico de cabos elétricos para um sistema nervoso digital de altíssima velocidade. E para entender como a gente chegou nesse nível de confiabilidade quase absurda, a gente precisa olhar primeiro para a anatomia básica de uma máquina. Para que essa dança da serra que você mencionou funcione perfeitamente, o sistema de comando lógico é dividido em três blocos fundamentais. 3 blocos. Tá. Temos a máquina em si, que é a estrutura física pesada, o automatismo, que atua como cérebro tomando as decisões, e o diálogo homem-máquina. Que seria a interface, né? A tela onde o operador humano acompanha tudo. Exatamente. A interface e a comunicação entre esse cérebro e a máquina física acontece de um jeito que imita muito um corpo biológico. Como se fossem sentidos e músculos. Perfeito. O automatismo precisa de sentidos para perceber o mundo físico e de músculos para agir. Os sentidos são os sensores, eles captam tudo o que está acontecendo, a posição do tubo, a temperatura da caldeira, a pressão de um gás, e eles mandam essas variáveis de entrada para o cérebro. E o cérebro cruza isso com a memória dele. Isso, o automatismo pega a informação, checa o sistema de memória dele, toma a decisão e dispara as variáveis de saída para os atuadores. Os atuadores sendo os músculos da nossa analogia. Aham. Os motores, os braços robóticos, os cilindros pneumáticos, as válvulas de segurança, eles executam a ordem final. Parece simples quando a gente olha para uma máquina só. Pois é, mas o desafio logístico começa mesmo quando a gente amplia a escala. Um movimento simples, como o corte do tubo, já exige múltiplos sensores e atuadores. Agora multiplique isso por milhares de processos acontecendo ao mesmo tempo num galpão do tamanho de, sei lá, 3 campos de futebol. É uma tempestade de dados e, historicamente, a forma como as fábricas lidavam com esse volume colossal de sinais se cruzando era através de uma arquitetura puramente centralizada. A famosa fiação ponto a ponto. Isso, e muito, mas muito fio de cobre. A comunicação dependia quase que exclusivamente de sinais analógicos. O padrão clássico era enviar uma corrente elétrica contínua, geralmente de 4 a 20 miliamperes, do sensor até o painel central de controle. Espera aí, vamos pausar rápido nesse detalhe técnico, porque eu achei isso super curioso no material. O que exatamente significa um sinal de 4 a 20 miliamperes na prática de uma fábrica? É uma sacada elétrica muito engenhosa para a época. O sensor envia essa corrente elétrica pelo cabo. Se a corrente bater lá no painel marcando 4 miliamperes, o controlador entende que a leitura está em 0%. Tipo uma válvula que está totalmente fechada. Exato. E se a corrente subir para 20 miliamperes, a leitura está no máximo, 100% de abertura. Tá, mas por que começar no 4 e não simplesmente no 0? Não seria muito mais lógico o 0 ser 0? Seria lógico matematicamente, claro, mas na prática seria um desastre. Imagina só. Por quê? Porque se o sinal elétrico caísse para 0 miliamperes, o computador central sabia na hora que não era uma leitura de 0% do processo, mas sim que o cabo físico tinha rompido, Ah, caramba. ou que o sensor perdeu energia. É uma forma rudimentar, mas super eficaz, de ter um diagnóstico de falha embutido no próprio sinal analógico. Genial! Se cair para 0 é porque deu ruim fisicamente na rede. Exatamente.
O problema é que, apesar de engenhosa, essa solução cobrava um preço altíssimo, porque cada mísero sensor, cada pequena válvula da fábrica inteira precisava do seu próprio par de fios esticado fisicamente até a sala de controle. E o resultado visual disso era literalmente assustador, né? Um pesadelo. Imagina calhas gigantescas no teto do galpão, pesando toneladas, com quilômetros e quilômetros de cabos emaranhados. Parecia espaguete. Nossa. E se um roedor resolvesse mastigar um cabo desses? Nossa, ou se tivesse uma infiltração de água, a equipe de manutenção precisava pegar um multímetro e testar fio por fio até achar o problema. Era um caos absoluto. A verdadeira virada no jogo só aconteceu com a introdução dos CLPs. Os controladores lógicos programáveis. Isso. Eles permitiram criar estrutura moderna que a gente chama de pirâmide de automação. Essa pirâmide, inclusive, é um conceito estrutural que eu achei fascinante nas fontes. Ela divide a fábrica inteira em camadas hierárquicas bem definidas, desde a diretoria até o chão graxo da oficina. Bem isso. Lá no topo a gente tem a camada de informação. Lá rodam sistemas pesados, tipo SATA e gestão de recursos, tudo usando redes TCP/IP normais de escritório. Computadores no ar-condicionado. Aham. No meio da pirâmide fica a camada de controle, com os CLPs coordenando as grandes áreas da planta. E lá na base, lá embaixo, a camada de controle discreto, onde ficam colados os sensores e atuadores das máquinas. É um paradoxo incrível observar como o fluxo de dados se comporta nessa pirâmide. Porque no topo, na administração, os servidores lidam com pacotes de dados gigantescos, relatórios de vendas mensais com tempo de sobra para processar. Toleram atrasos de segundos ou até minutos, sem problema. Mas na base da pirâmide, o ambiente é simplesmente brutal. Tem o calor extremo de fornos, tem vibração pesada, ruído eletromagnético dos motores gigantes, gerando interferência. E as mensagens trocadas lá embaixo são super curtas. Tipo um único bit de informação. Isso, só dizendo tubo posicionado ou válvula aberta. Mas essas mensagens curtas disparam a cada fração de milissegundo. O volume de mensagens e a urgência são uma coisa de outro mundo. E é aí que entra o desafio definitivo da automação. Para lidar com essa tempestade de mensagens hipervelozes no chão de fábrica, os engenheiros perceberam que a forma como as máquinas conversavam precisava mudar radicalmente. O modelo tradicional de rede de computadores, que a gente chama de ponto a ponto ou origem-destino, começou a criar um gargalo inviável. E como é que esse gargalo acontecer na prática, usando um exemplo real? Imagina um sensor de pressão numa tubulação de gás altamente inflamável. Ele detecta um aumento de pressão perigoso. No modelo de rede origem-destino, antigo, se 3 equipamentos diferentes precisarem dessa informação, digamos, a válvula de alívio para abrir, a bomba de sucção para desligar e o alarme de segurança para tocar, o sensor precisa empacotar e enviar 3 mensagens separadas. Uma para cada equipamento. Exato. Ele envia a mensagem para o equipamento A, aí empacota de novo e envia para o B, depois empacota para o C. Isso consome uma largura de banda imensa da rede e, pior, gera atrasos microscópicos de dessincronização entre a recepção de cada máquina. O que, como a gente viu lá na introdução com a serra, resulta em tubo esmagado ou, nesse seu caso do gás, de uma explosão catastrófica. Com certeza, o tempo é implacável na base da pirâmide. Então, para evitar esse congestionamento logístico, a arquitetura de tráfego precisou ser totalmente repensada. Eles adotaram o famoso modelo produtor-consumidor. E eu vou tentar trazer isso para uma analogia do nosso dia a dia. Vê se você concorda. Manda? O modelo antigo, o ponto a ponto, é tipo você ter que ligar no celular de cada um dos convidados de uma festa, um por um, para avisar que o endereço mudou. Você pede meia hora repetindo a mesma coisa. Exatamente. Já o modelo produtor-consumidor é como colocar um aviso gigante no quadro de anúncios do grupo do condomínio. É uma analogia perfeita para o conceito de multicast. No modelo produtor-consumidor, o sensor de pressão simplesmente produz a informação na rede. Ele coloca uma etiqueta dizendo o que é o dado, mas ele não se importa com quem vai ler. Não tem um endereço de destino no cabeçalho da mensagem. Ele só joga a informação no ar. Isso. Ele joga no barramento. Qualquer equipamento que seja consumidor que precise saber a pressão do gás, simplesmente sintoniza e lê aquele pacote de dados instantaneamente quando ele passa pela rede. Todos recebem a informação na exata mesma fração de segundo.
Isso sincroniza o processo todo e libera a rede. Tecnologias de peso como o DeviceNet e o Foundation Fieldbus rodam com base nisso, certo? Certíssimo, foram tecnologias fundamentais para essa transição. Mas, olha, aqui entra uma dúvida bem genuína da minha parte. Para que essas mensagens trafeguem tão rápido e sem baterem umas nas outras, são necessárias umas regras de trânsito bem rígidas na rede, né? E na nossa internet normal, do dia a dia, essas regras são ditadas pelo famoso modelo OSI, Ah, o modelo OSI. que é um modelo de 7 camadas de protocolo, se não me engano. Começa lá na camada física, que é o cabo em si, passa por enlace, rede, transporte, até a sétima, que é a camada de aplicação, a interface final. Isso mesmo, o modelo OSI é uma das padronizações mais complexas da computação. Ele descende lá das pesquisas antigas da ARPA, a Agência de Defesa dos Estados Unidos. O objetivo deles na época, que acabou gerando a internet que a gente usa hoje, era criar uma rede hiperresiliente, uma rede que achasse caminhos alternativos pelo globo caso um pedaço da infraestrutura fosse destruída num ataque. Bem cenário de Guerra Fria, né? Exato, e para garantir isso, a burocracia do protocolo precisava ser imensa. Um pacote de dados precisa ser encapsulado camada por camada, verificado, roteado por IPs, reverificado e finalmente desencapsulado no destino. E redes locais como aquele padrão do Ethernet normal que a gente tem no escritório usam regras parecidas para evitar que dois computadores tentem mandar arquivos no mesmo cabo, ao mesmo tempo, correto? Algo com uma sigla feia, CSMACD. CSMACD, isso aí, acesso múltiplo com verificação de portadora e detecção de colisão. Parece complicado, mas funciona tipo um jantar bem educado. Como assim um jantar? Imagina os computadores sentados à mesa. Eles ficam ouvindo a conversa, ouvindo o cabo. Se a mesa estiver em silêncio, um deles fala e manda o dado. Mas se por acaso duas máquinas tentarem falar no exato mesmo milissegundo, os sinais elétricos batem de frente. É uma colisão. Ninguém entende nada. Exato. Aí o protocolo manda as duas máquinas calarem a boca imediatamente. Cada uma espera um tempo aleatório gerado pelo sistema e tenta falar de novo. Num escritório, se eu estou enviando uma planilha por e-mail e o envio atrasa 200 milissegundos por causa de uma colisão invisível dessas, absolutamente ninguém percebe. Ninguém liga. Mas na indústria, no chão de fábrica, esse tempo de espera aleatório é veneno puro. Você não pode ter uma válvula de resfriamento químico crítico esperando um tempo aleatório para abrir só porque um outro equipamento cruzou a linha de comunicação. Dar a preferência no trânsito aleatoriamente não funciona para evitar explosões. Jamais. O ambiente industrial não suporta o atraso burocrático dessas 7 camadas de roteamento global do modelo OSI e nem a incerteza das colisões do Ethernet padrão da época. Por isso, os protocolos de chão de fábrica cometeram uma verdadeira heresia técnica. Heresia. Eles pegaram o sagrado modelo OSI e simplesmente mutilaram ele. Caramba! É uma atitude drástica? Jogar fora a regra da internet? Totalmente drástica, as redes industriais, como a arquitetura Fieldbus e aqueles projetos baseados no padrão MAP-EPA, arrancaram fora as camadas intermediárias. Eles removeram a camada 3 de rede, a camada 4 de transporte, a 5 de seção e a 6 de apresentação. Sobrou o quê, então? Só as pontas extremas. A camada física, que é a 1, o enlace de dados, que é a 2, e direto para a aplicação, a camada 7. Fizeram uma estrutura ultra enxuta. Mas espera aí, fiquei bolado com isso. Vamos pensar nas consequências dessa mutilação. O chão de fábrica é um mar de interferência. É motor gigante gerando campo magnético. Se a gente joga no lixo a camada de transporte, que é justamente a que faz a checagem ponta a ponta, para ver se um pacote não se perdeu pelo caminho, a gente não está tornando essa rede cega? Essa é a primeira coisa que um profissional de TI corporativo pergunta. Porque parece muito arriscado remover a verificação de segurança justo no lugar onde um robô gigante de 2 toneladas está trabalhando do lado de um humano. É uma dedução super lógica, mas na automação industrial o raciocínio é invertido. Para a indústria, o tempo não é só uma métrica de desempenho, o tempo é a segurança. Como assim? Imagina uma caldeira de alta pressão. Se a temperatura dispara do nada, a válvula de alívio tem uma janela estreita, de no máximo 5 ou 10 milissegundos para abrir. Se não abrir, a caldeira explode. Se a gente obriga o sistema a usar 7 camadas tradicionais, o tempo de processamento dos chips antigos, checagem de IP, roteamento, tudo isso somado pode levar 30 milissegundos. Ou seja,
O sistema corporativo vai tentar garantir que a mensagem chegue perfeitamente sem erros, mas ela vai chegar 20 milissegundos depois que a fábrica inteira já foi para os ares. Lada de só 3 camadas fornece o santo graal da indústria, o que chamamos de determinismo. Determinismo. Tá, é a garantia férrea, inegociável, de que uma mensagem vai do ponto A ao ponto B num tempo limite absolutamente previsível, geralmente na casa de uns poucos milissegundos. Tá, mas e as colisões do cabo físico? Sem aquele tempo aleatório de espera do jantar educado? Como a rede lida com 5 máquinas tentando enviar alertas críticos de 5 milissegundos ao mesmo tempo? Eles resolveram isso com uma alteração cirúrgica na segunda camada, a de enlace de dados. Em vez de usar aquele CSM-ACD que gera paradas aleatórias, as redes industriais começaram a usar padrões como o MAC 802.4, mais conhecido como Token Bus. Token Bus, quer dizer, passar o bastão, que funciona de um jeito bem diferente, né? É como passar um microfone numa roda de discussão. Essa é a definição exata. Um token lógico, uma pequena permissão eletrônica, fica circulando continuamente entre os equipamentos conectados no cabo, numa ordem pré-definida. E se o equipamento não tiver o token? Ele fica mudo. Um controlador só pode transmitir dados quando ele estiver segurando esse token nas mãos virtuais dele. Depois de falar tudo o que precisa, ele é obrigado pelas regras da rede a passar o token para o próximo da fila. Ah, isso elimina matematicamente o risco de colisão. A zero. Não tem colisão, porque só tem um falando de cada vez. E o tempo máximo que um equipamento crítico vai esperar para poder falar é absolutamente previsível. É impressionante ver como os engenheiros venceram cada um desses obstáculos de software. E essa base lógica hiperveloz e previsível preparou o terreno para o que os documentos descrevem como a grande virada do jogo do hardware, que é a tecnologia Field Bus em si. Como é que o Field Bus mudou fisicamente o visual da fábrica? Foi a ponte definitiva, sabe? Ele pegou aqueles velhos sinais analógicos contínuos, aquele par de fios de 4 a 20 miliamperes exclusivo de cada válvula, e substituiu por um canal digital autêntico. Em vez de 10.000 cabos separados rasgando o galpão até o painel central, o Field Bus é um barramento compartilhado. Um cabo só. Sim, é um cabo principal blindado fortíssimo que cruza a planta inteira. E aí, os sensores e os atuadores simplesmente vão se espetando, se conectando a ele ao longo do caminho, como se fossem galhos numa árvore. Isso finalmente extermina aquele pesadelo do teto pesando toneladas de fios que a gente falou no começo. Extermina, economiza uma fortuna em cobre e é infinitamente mais resistente à interferência eletromagnética. E além dessa limpeza visual fantástica, a digitalização dos dados dentro desse cabo único permite um nível de verificação de erro local bem mais robusto, né? Já que a gente arrancou as camadas do meio do modelo OSI. Com certeza. A camada de enlace de dados que a gente manteve lida com as checagens críticas usando ferramentas matemáticas super pesadas, tipo o CRC, o Cyclic Redundancy Check. Para quem está acompanhando a gente e não respira a TI o dia inteiro, o CRC seria tipo aquele dígito verificador que fica lá no final de um código de barras de um boleto bancário. É a mesma lógica. Aquele número extra que serve só para o sistema do banco ter certeza absoluta que não leu um número errado porque a impressora falhou ou borrou a tinta no papel. É uma correspondência perfeita. Na fábrica, se o campo magnético de um motor corrompe a mensagem digital de um sensor de temperatura e o ruído transforma um dígito 1 em um 0, o cálculo do CRC no final do pacote de dados simplesmente não vai bater. A matemática quebra. Quebra. E aí a máquina que recebeu o aviso percebe o erro e rejeita o dado corrompido na hora, pedindo reenvio rápido. Mas olha, sendo bem sincera, a verdadeira revolução do Field Bus não está só em mandar dados digitais limpinhos por um cabo menor. Onde está a mágica real, então? A verdadeira disrupção é a descentralização maciça de processamento. É a ascensão do que a indústria chama de IOs inteligentes. Entradas e saídas inteligentes. Seriam pequenos mini-cérebros espalhados pelas engrenagens. Sim, porque antigamente o sensor era passivo e meio burro. Se algo estragasse fisicamente dentro dele, o que acontecia na sala de controle? Como a gente viu, a corrente caía para zero e a sala só percebia que a linha estava morta. O operador tinha que pegar uma lanterna, uma caixa de ferramentas e sair feito um detetive, abrindo painel por painel para ver se o cabo rompeu, se a fonte queimou ou se a lente do laser estava só suja de graxa.
Isso era uma perda de tempo de produção incalculável. Mas com o Fieldbus e os sensores inteligentes, a dinâmica vira de cabeça para baixo. O componente lá no chão de fábrica não só converte o sinal de analógico para digital localmente, mas ele roda autodiagnósticos o tempo todo. É como sair de um velho termômetro de vidro para um termostato digital consciente do próprio estado. Sensacional essa comparação. No mundo do Fieldbus, se o equipamento falha, ele levanta a mão digitalmente na rede e avisa com uma precisão cirúrgica para o operador. Ele avisa tipo, atenção, o meu segundo relé interno travou, ou a temperatura da minha própria carcaça de metal passou do limite do fabricante. A equipe de manutenção vai direto na causa raiz do problema, sem tatear no escuro. Vai direto ao ponto. E a inteligência não para só no diagnóstico, tá? O protocolo suporta de forma nativa o que chamamos de blocos funcionais. O maior impacto disso, na prática de engenharia, é o processamento descentralizado de malhas de controle PID. PID. Proporcional, integral e derivativo. Para ajudar quem está ouvindo a visualizar, uma malha PID é essencialmente como o piloto automático inteligente de um carro de viagem, o Cruise Control. Confere. É o melhor exemplo que tem. Porque se o carro precisa manter exatos 100 km por hora e você começa a subir uma ladeira, o algoritmo do carro percebe a perda de velocidade e vai apertando o acelerador devagarzinho. Ele calcula a força exata para não dar um tranco violento e para manter a velocidade cravada no ambiente que está mudando. É uma matemática contínua para compensar erros e manter o processo naquilo que a gente chama de set point, o alvo. No modelo de fábrica antigo, adivinha onde esse cálculo pesado e constante era feito? No CLP principal, o grande cérebro central, lá na camada de controle. Isso mesmo. O cérebro recebia a pressão da tubulação pela rede, calculava toda a malha PID internamente e devolvia pela rede uma correção microscópica para a válvula, que estava instalada a 200 metros de distância. Um vai e vem contínuo de mensagens que gasta a banda da rede e entope o processador central da fábrica. Exato, não era eficiente. A genialidade dos blocos funcionais do Fieldbus é que o código desse piloto automático, o algoritmo PID inteirinho, é embutido e processado lá dentro do próprio instrumento de campo. Caramba! O cálculo acontece no chip de memória da própria válvula inteligente, que já está ligada fisicamente ao sensor do lado dela. Então, nesse cenário novo, o controlador central, a diretoria no topo da nossa analogia, só precisa mandar uma mensagem simples lá para baixo dizendo mantenha a pressão em 50 bar e não me incomode. Bem assim. E a partir desse momento, os próprios dedos e olhos locais da máquina assumem o trabalho bruto. Eles fazem as medições, as integrais e derivadas locais, ajustando a abertura milímetro por milímetro de forma totalmente autônoma, sem perguntar para o chefe o que fazer. Nossa, o impacto disso no tráfego da rede principal deve ser absurdo. A queda de volume de dados... Despenca. O Foundation Fieldbus baseou a filosofia toda dele nisso. O cérebro central só recebe relatórios pontuais de status, não precisa mais microgerenciar o chão de fábrica o tempo todo, e para a máquina lá na ponta, a velocidade de reação fica extrema porque ela responde à mudança usando a própria inteligência imediata, não tem latência de rede. É uma jornada mecânica e de software espetacular. Para a gente recapitular e amarrar todos esses fios que a gente puxou nesse mergulho de hoje. Sim. Nós abrimos a discussão observando aquela dança violenta, mas super delicada, de uma serra de corte pesada, e vimos a tríade de controle que mantém ela viva. Máquina, automatismo e interface. Isso. A gente explorou o pesadelo infinito da fiação analógica de 4 a 20 miliamperes e o nascimento da pirâmide de automação. Entendemos por que, diante daquela necessidade letal por precisão de milissegundos, a indústria teve que rasgar as cartilhas da internet normal do modelo OSI. Em busca do determinismo inegociável. Exato, para garantir que uma mensagem nunca, jamais se atrase. E aí a gente culminou na revolução do Fieldbus. A descentralização para os IOs inteligentes e para os blocos funcionais de PID autônomos. A inteligência saindo do centro e sendo injetada lá nas pontas da estrutura da fábrica. E sabe, recapitulando tudo isso, me vem à mente uma implicação final super instigante que os documentos técnicos acabam apontando para o nosso futuro. E o que seria? É uma extrapolação muito óbvia dessa descentralização toda.
Pensa comigo, a tecnologia não para. Os chips estão ficando menores e mais baratos. Hoje, os sensores e válvulas estão ganhando o poder de processamento que antes exigia uma sala inteira de servidores nos anos 80. E eles estão se comunicando direto uns com os outros pela rede, filtrando ruído e rodando algoritmos pesados sem a interferência do chefe. Então, isso coloca em xeque a própria utilidade prática de manter a arquitetura da pirâmide viva no longo prazo. Olha só, é um ponto provocativo. Você acha que a gente está começando a dissolver o topo da pirâmide? É a grande questão existencial da automação agora. Será que a gente está caminhando de vez para um cenário industrial onde a figura clássica do controlador lógico central, o CLP gigante governando tudo, se torna completamente obsoleta? Uma fábrica sem maestro. Exato. A gente pode estar presenciando as fundações para fábricas que não operam mais como um corpo biológico subordinado a um único cérebro central, Mas sim como o quê? mas sim como um imenso e complexo enxame de insetos hiperconectados. Imagina milhares de componentes inteligentes que conversam entre si, negociam prioridades no próprio barramento e resolvem problemas intrincados de produção de forma orgânica e distribuída, totalmente sem precisar de um mestre de marionetes na sala de comando. Imaginar uma linha de montagem automotiva inteira, com soldas robóticas, tornos industriais agindo não como máquinas escravas de um sistema operacional, mas como uma colônia pensante. Uma colônia auto-organizada resolvendo falhas em tempo real. Fascinante e meio assustador, né? É um conceito que altera os alicerces da nossa percepção sobre o que é a manufatura, com certeza. E é uma imagem visual excelente para a gente carregar na próxima vez que a gente olhar para qualquer produto industrializado nas nossas mãos. Eu só tenho a agradecer a quem está ouvindo a gente por acompanhar mais essa investigação profunda das tecnologias que estão silenciosamente segurando a civilização moderna de pé. Foi incrível destrinchar tudo isso. Sem dúvida. Pessoal, continuem curiosos, continuem questionando as engrenagens invisíveis que nos cercam e até ao próximo mergulho.